Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando a nossa revisão de cálculo 1. Como eu falei na última aula, a gente está resolvendo a questão 79 e a questão 80 desse livro aqui lindo, né? Que é o livro que ele é a base de de todo o curso, quase ele é a base disso, né? Tem alguns professores que não usam ele, certo? Mas a grande maioria das universidades, das faculdades, os professores usam esse livro como base, né? Ou seja, ele é a base de quase todos os cálculos que a gente tem aí, né? Ele é o cálculo 1, mas você usa ele tanto para física, tanto para programação, para engenharia, um monte de outras coisas. Por quê? Porque a gente trabalha com a base da matemática, que é então funções, que é modelos, que é limite, derivada, integral, e tudo isso a gente usa aí durante a nossa faculdade, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para me ajudar, porque todo mundo odeia cálculo, então esse canal aqui ele não cresce, ele só vai crescer se você me ajudar, certo? Então aí compartilha ele com o pessoal que está sofrendo e diga para ele que esse doido está fazendo a revisão de todo o livro de cálculo. Eu estou na questão 80 já aqui, ou seja, tem as anteriores, né? Você pode acompanhar pela playlist ou você pode pesquisar aí de acordo com o número da questão, beleza? Hoje a gente vai resolver a questão número 80. Lembrando que eu comecei a resolver essa questão, eu usei ali o chat GPT, certo? Poderia ter usado outra inteligência artificial, mas uma das coisas que eu estou começando a pôr aqui no canal é essa ideia de colocar então a inteligência artificial para trabalhar para a gente, certo? E lembrando que ela não funciona sempre. Na última aula eu mostrei aqui que ela me deu uma coisa equivocada em relação às funções ímpares. Hoje eu vou falar com vocês sobre as funções pares e ímpares de novo, né? Tem aquele joguinho de o par é um jeito e o ímpar é outro, e a gente vai resolver a 80, beleza? Sem enrolação, já vou ler a questão com vocês aqui. Se f e g são funções pares, então o produto é uma função par. E se f e g é uma função ímpar, então o produto é uma função ímpar, produto fg. O que se pode dizer se f for par e g for ímpar? Justifique a sua resposta, tá? Nesses momentos que o livro está fazendo isso com vocês, é para você não ficar trabalhando tanto a parte visual, porque ele não pediu um gráfico, ele pediu então que você entenda a função a partir da definição. E qual é a definição que a gente já trabalhou aqui? Esta aqui, ó. F de x igual a f de menos x significa que ela é uma função do tipo par. E f de x igual a menos f de x, vamos colocar assim, ó. Deixa eu só apagar aqui. Igual a menos f de menos x é uma função ímpar, né? Só que a gente tem o costume de colocar o menos do lado de cá. Mas enfim, é uma função ímpar. Então é em cima disso que eu vou trabalhar, certo? Poderia ter o gráfico, e no gráfico eu já visualizo isso, igual a gente mostrou nas outras questões aqui, certo? Mas aqui não vai ser necessário. Então basta eu pegar uma função f vezes uma função g e falar que f vezes g de x é igual, então, a f de x vezes g de x, certo? Tá? Então, se as duas forem par, se as duas forem funções pares, o conjunto disso aqui vai ser também uma função par. E um jeito de eu verificar isso, ó, é transformando o x ali dentro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer menos x. Beleza? Então significa que o produto talvez seja par, mas então vamos verificar se é mesmo. Aí os dois lados têm que ser equivalente a quem? Tem que ser equivalente a essa relação aqui, ó, que seria uma lei para ser uma função par, né? Uma das definições dentro do cálculo aí, importantíssimo esse, hein? Então vamos dar uma olhada aqui, então, ó. Se o meu f então ele é par, eu posso fazer o quê? Ele vai ser então f de menos x vezes g. Opa, se o g é par, então é g de menos x, tá? E aí você consegue ver, então, que o produto de uma função par, se eu inverter ela aqui, certo? Significa, então, que ele vai ser igual ao produto das duas funções, que vai resultar numa função par. Ah, como é que você tem certeza disso, professor? Porque vocês perceberam que essas duas coisas aqui, ó, deixa eu colocar elas em azul, essas duas coisas são iguais, certo? Porque definir que isso é uma função par, então as duas coisas são iguais, o que faz o quê? O que faz essa parte ser igual a essa. Então significa que o f vezes g de x, é assim que a gente faz uma das definições, é igual então a f
vezes g de menos x. Bom, a gente consegue verificar isso devido a essa relação aqui, ó. Tá diferente se uma delas fosse ímpar, por exemplo. Se uma delas fosse ímpar, aí ia sair um sinal de negativo aqui fora. Certo? Por exemplo, a g. Aí ela vai ser um sinal de negativo. A gente vai ver ela no terceiro exemplo. Tá? Mas no exemplo de uma função ímpar, para não estender tanto a aula aqui, né? Às vezes, quando eu uso a inteligência artificial para responder as aulas, fica extensa e o pessoal reclama. Então, nessa aula eu não vou colocar isso, tá? Inclusive, eu pedi para o chat responder isso daqui. Ele respondeu, dessa vez ele acertou, ele não errou. Tá? Inclusive, preparei a aula usando isso. Bom, então vamos dar uma olhada aqui agora na função ímpar. Para ser uma função ímpar, então, o que tem que acontecer? Ela não vai inverter dentro aqui o x, ele vai inverter dentro e fora, né? Então vai aparecer o sinalzinho fora. Vamos resolver ela? Vamos dar uma limpada aqui então. Então, para ser uma função ímpar, o f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Lembrando que quando eu passo para vocês aqui, eu tenho o costume de passar assim, ó. Menos f de menos x é igual a f de x. Por que que eu faço isso? Eu acho que eu não comentei ainda, mas eu faço isso, gente, por causa que o f de x, ele aparece sem nenhum sinal do lado de cá, e aí eu me confundo menos, tá? Eu tenho muita confusão com sinais. Você deve ter visto as aulas anteriores ali. Algumas aulas eu acabei me confundindo com sinais, tá? Então aqui o que a gente vai fazer, então? Vai fazer f vezes g de x, isso igual a, então, ao produto f de x vezes g de x. Beleza? Então, se isso daqui, f vezes g de x, for igual a menos f vezes g, seria assim, ó, menos f vezes g de menos x, beleza? Então, se isso aqui é equivalente, se isso vale, se isso é válido, né? Então, significa que ela é uma função ímpar. Tá? Então, esse lado aqui vai ter que trazer eu até essa informação. Vamos dar uma olhada se a gente consegue chegar lá. Então, aqui nesse momento, o que eu devo fazer? Eu vou substituir, então, essas funções. Primeiro, eu vou transformar aqui que meu f vezes g é de menos x, então aqui vai aparecer o menos x em todos eles. Mas se são funções ímpares, o que vai acontecer? Quando aparecer o menos x aqui, vai aparecer um negativo fora, né? Então ficaria f menos x menos f de menos x, né? E aqui então ficaria também vezes, deixa eu botar um colchetes agora aqui, menos g de menos x. Certo? Qual a consequência disso? Que isso aqui ficaria positivo, certo? Então o f vezes, opa, não é f agora, f menos x vezes g de menos x, certo? Então eu espelhei quem? Olha que coisa doida. F g de menos x, né? E o que eu espelhei quem? Ó? Então eu espelhei o menos x, certo? Eu espelhei o menos x, mas a minha função ela continuou quem? Ela continuou positiva. E isso é uma característica de função de qual tipo, né? Ela continuou lá em cima, ou seja, os valores daqui seria assim, ó. Então f de x, f de menos x é igual, então, ao aqui, f vezes g de x. Né? E isso não é uma característica de função ímpar, tá? Então não é ímpar, porque se fosse ímpar ia aparecer o sinal de negativo aqui ou o sinal de negativo aqui. Aí eu ia verificar minha igualdade, né? Tá? Mas aí apareceu uma característica de uma função conhecida, né? Porque, ó, eu espelhei quem? Eu espelhei somente o x e a função continuou positiva, né? Ela continuou positiva, ou seja, continuou com o mesmo sinal. Então, se os valores da função estão acima do eixo y, ela continuaria acima do eixo y, tanto na direita quanto na esquerda. Então, isso daqui é uma característica de uma função do tipo par. Olha que legal. Então, se eu tenho um produto de duas funções pares, ela dá uma função par. Ok. Se eu tenho um produto de duas funções ímpares, ela dá uma função par. Sim, gente, ela dá uma função par. É sempre que ela dá uma função par? Não, tá? Não é sempre que ela dá uma função par, mas a maioria das vezes ela pode cair numa função par, tá? Devido a isso daqui, ó. Se o meu g for, por exemplo, a função nula, aí ele vira então uma função ímpar, por causa que daí eu vou ter que manter o sinal ali, né? Do mesmo jeito que se o f for uma função nula, então ela ficaria então menos g de menos x.
Isso significa que seria uma função que a gente chama de função ímpar, tá? Então, tem casos aí que o produto das duas funções pode ser ímpar, tem casos sim, mas não são sempre, tá bom? E lembrando, né, que pode ser coisa nenhuma, nesse caso não, tá, gente? No caso da soma, igual a gente viu lá em cima, e da subtração, ele pode ser coisa nenhuma, mas aqui não, nesse caso aqui ou é par ou é ímpar, tá bom? Por causa que é um produto. E aí é feita a outra pergunta, né? Então, se meu f vezes g de x for então o produto de f de x vezes g de x, lembrando que isso aqui são funções, tá, gente? Pode ser um polinômio, pode ser um seno, um cosseno, tá? A gente vai estudar bastante isso na parte de gráficos. Quando você começar a fazer gráficos, você tipo seno vezes um ln. Então, tipo, o seno aqui e aqui um logaritmo, um log. Então, um ln ou um log. Então, é isso. Aí você vai ter, então, uma função um pouquinho diferente. Pode ser par, pode ser ímpar, tá bom? Mas você vai ter que trabalhar nesse produto ali. Aí essas duas funções aqui, então. Se uma é par, outra é ímpar. Vamos colocar o fx par e o gx ímpar, né? Então, significa que um troca o sinal apenas do x e o outro troca o sinal do x e da função. Então, significa que se eu mudar aqui o meu x e ele ficar negativo, né? Menos x, então aqui o f ficaria sendo par, ele não muda o sinal, ele ficaria aqui menos x, opa. E o g eu trocaria o sinal, ficaria aqui menos g, menos x, tá? Esse menos vai vir para fora, então eu posso afirmar ali, olha que bonitinho que ficou essa. Eu posso afirmar para vocês, então, que ela é uma função do tipo ímpar. Nossa, professor, mas como é que você me diz isso? Já na lata aí, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o produto dela, olha o que aconteceu com o produto dela. Ele tinha ali um efeito, então, aí um produto dela, quando eu inverti o x, inverteu também quem? A função, né? Eu fiz uma representação para vocês na aula anterior, isso daqui, ó. Então, no primeiro quadrante, se fosse num gráfico aqui, né, x, y, no primeiro quadrante, o x e o y são positivos, certo? E quando a gente tem uma função ímpar, acaba espelhando e girando em torno do zero. E a gente gira em torno desse ponto aqui, certo? O que faz, então, a função descer aqui para baixo, dando uma característica de função ímpar. E é exatamente o que esse sinal está me dizendo ali. Ó. Quando eu troco o x dentro das duas funções, quando ele vem para os valores negativos, então ele não fica acompanhando a minha função lá em cima, criando o mesmo desenho. Ele acompanha a minha função aqui embaixo. Então isso é uma característica de uma função do tipo ímpar. Tá? Então se eu tiver um produto de duas funções pares, vai dar par. Se eu tiver um produto de duas funções ímpares, vai dar uma função par. Mas se tiver um produto de uma par com uma ímpar, que é o que a gente está fazendo agora, então o final dela vai ser esse daqui, ó. Vai ser aqui f de x, f vezes g de x, né? Deixa eu limpar aqui. F vezes g de x é igual a menos f vezes g de menos x. Certo? Isso aqui, então, é uma característica de uma função ímpar. E aí, eu não sei se você já tinha essa noção, se já conhecia a respeito de funções pares e funções ímpares, mas eu espero que eu tenha te ajudado aqui nessa questão número 80, tá? A gente vai continuar fazendo o livro nas próximas aulas, então a única coisa que eu peço para você aqui é se inscrever nesse canal, curtir, e se você tiver bastante gente doida e maluca que curte o cálculo, que é muito difícil, pedir para vocês compartilhar esse vídeo com eles aí, para a gente conseguir sempre trazer mais gente aqui para o canal, me animar para trazer mais vídeos e trazer mais assuntos que consigam fazer você conseguir o sucesso na sua engenharia, no seu curso de física, no seu curso de matemática, enfim, você vai sempre conseguir ter a garantia de que aqui você tem sucesso, tá bom? Mas eu não consigo estudar por você, só você estuda por você. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau, até mais.